Quando alguma pessoa desaparece, seus familiares fazem de tudo para encontrá-la, até mesmo consultar videntes, na esperança de ter alguma pista. Nesse vídeo, você verá 6 médiuns que ajudaram na localização de pessoas e na resolução de seus crimes, fornecendo detalhes tão precisos e impressionantes, que chocaram até os mais céticos. Gerard Croiset. Em 1961, os detetives do Brooklyn pediram ajuda do famoso parapsicólogo e clarividente holandês, Gerard Croiset, para encontrar Edith Kikorias, uma garota de 4 anos, que havia sido sequestrada. Gerard nem precisou sair da Holanda, tudo que ele usou foi uma fotografia e algumas roupas de Edith, junto com um mapa. Incrivelmente, o vidente foi capaz de visualizar a localização exata do corpo da menina, que ele descreveu como sendo um prédio cinza de 5 andares. Combinado com outros detalhes, a polícia conseguiu localizar a pensão e o quarto em que o corpo da menina estava. Apesar de não terem conseguido salvar a vida de Edith, seu sequestrador e assassino foi levado à justiça, pois Gerard usou seus poderes psíquicos para também fornecer uma descrição precisa do criminoso. Dorothy Allison. Em 15 de maio de 1976, Susan Jacobson, de 14 anos, desapareceu a caminho do trabalho, em Staten Island. A polícia rejeitou as preocupações dos pais, alegando que a menina fugiu com um namorado. Desesperados, os Jacobson contataram a vidente Dorothy Allison, que imediatamente teve uma visão perturbadora, na qual Susan foi estrangulada pelo namorado, Dempsey Hawkins, e ainda deu várias pistas misteriosas de onde o corpo seria encontrado. Em sua visão havia um carro abandonado, o cheiro de óleo combustível, 2 chaminés e as letras MAR, em tinta spray vermelha. A polícia não acreditou na médium, e recusou-se a investigar as pistas, mas 2 anos depois, 3 garotos encontraram por acaso o corpo de Susan, escondido em um barril de petróleo, perto de uma rocha pintada em tinta spray vermelha, com as letras MAR, em um estaleiro abandonado da Primeira Guerra Mundial, onde era possível avistar 2 chaminés e um carro abandonado. As evidências da cena do crime apontaram diretamente para o namorado de Susan, que foi julgado e condenado à prisão perpétua, porém recebeu liberdade condicional, após cumprir 38 anos de prisão. Nancy Weber. Em 1987, Elizabeth Caniche, uma enfermeira de 42 anos, foi encontrada pelo namorado, abusada e assassinada em seu apartamento. O teste de DNA não era avançado o suficiente para ajudar os detetives, e o interrogatório de familiares e vizinhos não ajudou em nada. Preocupada com o andamento das investigações, a irmã da vítima contatou a vidente Nancy Weber para obter ajuda. Ao visitar a cena do crime, Nancy conseguiu dar à polícia algumas pistas surpreendentes que ajudariam a resolver o caso. Ela disse aos detetives que o vizinho de cima, um homem com uma fivela de cinto ocidental e uma cicatriz no rosto, foi quem atacou Elizabeth. Ela também observou que a hora do assassinato revelada pela polícia estava errada, o que foi posteriormente confirmado pela autópsia. Com estas informações, a polícia interrogou e conseguiu uma confissão do vizinho, um fazendeiro chamado John Risse, que foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. Rosemary Kerr. Em junho de 1987, André Daigon, de 27 anos, desapareceu em Nova Orleans, após passar a noite jogando sinuca com um amigo. Quando a sua irmã Elise McGinley soube do desaparecimento, pediu a ajuda da vidente, Rosemary Kerr, para acompanhar as investigações da polícia de Nova Orleans. Os detetives não achavam que André havia sido vítima de algum crime, porém, bastou a vidente colocar o dedo na foto de André para imediatamente sentir que ele estava morto, e que o corpo estava em um pântano em Nova Orleans. A descoberta ajudou a resolver o caso, e acabou levando à condenação de 2 homens que confessaram que mataram o jovem por diversão. Rosemary, que morreu em 2015, foi a primeira médium a servir de testemunha em um julgamento de assassinato. Denise Mackenzie. Quando 2 meninas de 10 anos,
Holly Wells e Jessica Chapman, desapareceram de um churrasco familiar em Soham, Inglaterra. Em agosto de 2002, a família procurou a ajuda do médium Dennis Mackenzie, e ele não tinha boas notícias. Dennis viu que as meninas estavam mortas e que um homem e uma mulher, que ele conseguiu descrever detalhadamente para a polícia, eram os responsáveis. O homem era o zelador da escola local, Ian Huntley, e a mulher era sua namorada, Maxine Carr. Dennis também descreveu a vista da casa de Huntley, seu Fiesta vermelho, e a estrada pantanosa que ele percorreu para se livrar dos corpos, e o local onde os jogou. Ian foi condenado à prisão perpétua, e sua namorada foi condenada a 3 anos e meio de prisão, por fornecer um álibi falso a Ian. Debbie Maloney. Em fevereiro de 2003, uma jovem australiana de 27 anos, chamada Maria Scott, desapareceu, e tragicamente em outubro do mesmo ano, seu corpo em decomposição e esfaqueado 5 vezes, foi encontrado enrolado em um edredom, e jogado em um matagal no terreno de um centro de reabilitação chamado Triple Care Farm. Por mais de 4 anos, o assassino de Maria permaneceu foragido. Depois de investigar várias pessoas, as autoridades começaram a suspeitar que um homem chamado Mark Brown estava envolvido. Brown trabalhava no centro de reabilitação, e morava a menos de 60 metros de onde o corpo foi encontrado. Brown tinha um histórico de comportamento violento, mas sem provas definitivas, a polícia não conseguiu confirmar seu envolvimento no assassinato. Depois de 4 anos e meio sem nenhum avanço, a investigação deu uma guinada, quando uma médium chamada Debbie Maloney interveio para ajudar no caso, convidada pelo detetive Jeffrey Little. Ela recebeu uma pulseira que foi encontrada no corpo da vítima, e pelo simples fato de segurar o objeto, ela conseguiu dar detalhes específicos sobre o caso. Maloney teria levado os detetives ao local onde ocorreu o assassinato, e lá mostrou o cano de esgoto como o local onde estaria a arma do crime, fazendo com que os policiais encontrassem a faca que havia sido usada para tirar a vida de Maria. Estranhamente, ela disse aos detetives que podia sentir o espírito do assassino andando por ela. Essa revelação apenas confirmou a suspeita das autoridades de que Mark Brown realmente era o assassino, já que ele havia tirado a própria vida 4 anos antes. Obrigada por assistir, e até o próximo vídeo.